Tô te ouvindo Tá, show. perfeitamente. Mas vamos começar então. Já te agradeci, já falei o quanto eu tô feliz. Não sei se você ouviu. Mas eu queria começar, Ouvi. Mônica, curiosidade mesmo, total. Queria começar com a curiosidade. Por que que esse tema é tão importante para você? Qual a importância ele teve na sua vida? Por que que você gosta, ama, porque eu sei que você ama falar sobre autoconhecimento e saúde emocional? Rafa, porque isso mudou completamente assim a minha vida, cara. Eu acho que nada como a gente dar o depoimento das coisas que acontecem com a gente, né? Eu sempre fui uma pessoa de pessoas, sempre, desde criança. Sempre amei pessoas. Mas, e tanto que a vida inteira eu trabalhei em gestão de pessoas, né? Sempre gostei de estar com gente, sempre gostei de pessoas. E estudava muito isso, só que eu estudava isso para o outro, né? Eu estudava loucamente a vida inteira, tudo que você possa imaginar sobre gestão de pessoas, sobre pessoas, mas eu não aplicava isso comigo mesmo, entende? Então é muito louco o que a gente faz, né? Estudava todos aqueles livros que você possa imaginar sobre pessoas, gestão, sete hábitos das pessoas altamente eficazes, poder de influenciar as pessoas, não sei o quê. E assim eu fui vivendo a vida, né? E até que um dia, um belo dia, eu entrei num colapso emocional muito grande. Infelizmente, passei por uma fase assim muito trash, muito trevas na minha vida, na minha vida pessoal, profissional, né? Não tem isso é insolúvel. E caí do cavalo, literalmente, né? Tive um colapso real emocional. E isso me fez buscar na dor, infelizmente, isso me fez buscar o autoconhecimento. E, sinceramente, Rafa, eu não sei te dizer se eu estaria aqui para contar essa história se eu não tivesse entrado nessa busca. Foi uma busca que começou há muito tempo, mas de uns 3 anos para cá, ela começou efetivamente. E aí eu me apaixonei completamente por isso, porque realmente é um assunto apaixonante, né? E comecei a fazer curso, atrás de especialização e ler loucamente. Eu sou leitora compulsiva. Comecei a comprar todos os livros que você possa imaginar, fazer todos os cursos que você possa imaginar. Aí fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, que foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Aí fiz curso de coach, fiz curso de hipnose, fiz curso de PNL, constelação familiar, Theta Healing, tudo que você possa imaginar de terapias holísticas e não holísticas. Então, e aí, com isso, eu comecei a entender o que eu vim fazer nesse mundo, né? Porque até então eu não tinha a menor ideia. E aí, quando você entende o que você vem fazer nesse mundo, e hoje eu sei exatamente o que fazer aqui, eu comecei a ajudar as pessoas de uma forma totalmente genuína a essa busca, a entrar nessa busca, a esse despertar, né? Isso nada mais é do que um despertar. E aí tô aqui, nunca mais parei, nunca mais vou parar. Isso é eterno, né? Eu até te falei isso essa semana. Autoconhecimento parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? A mente humana é um universo, cara, é uma delícia de estudar, né? Então, a É impressão que eu verdade. tenho é essa: quanto mais eu estudo, e eu estudo diariamente, cara, parece que menos eu sei, sabe? Mas é Ainda mais incrível, quando é um você. caminho. Verdade, ainda Pode mais falar. quando você escolhe, tá com um delay um pouco, então talvez eu te interrompa em alguma coisa, desculpa. Tá. Mas eu acho que quanto mais a gente, para tudo que a gente estuda, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que sabe menos, principalmente quando você escolhe a área da saúde e a mente humana, mais precisamente, né? Que é Exatamente, muito difícil. exatamente. Muito tem se falado, né, Mônica, de autoconhecimento, e eu acho que esse boom que nós tivemos de se pego de surpresa, né, na pandemia, agravou não, massificou mais ainda essas pessoas falarem disso. Um exemplo prático na minha vida. Muitas lives que eu fiz, muitas. Pelo menos as pessoas não, talvez não usassem o termo autoconhecimento, mas o discurso dava a entender que estava falando sobre autoconhecimento. É muito falado. Que bom, isso é muito Que bom. bom, E eu que queria bom. saber, primeiro, antes de você falar pra gente o que que é o autoconhecimento,
porque muitas pessoas falaram de diversas formas sem usar a mesma palavra, eu queria saber o que não é autoconhecimento. Rafa, essa pergunta é como você sempre, né? Já te falei isso, suas perguntas inteligentíssimas, né? Eu só quero fazer um adendo aqui. Eu não estou conseguindo visualizar nenhum comentário, tá? Deu uma travada aqui, eu não vou mexer porque está fluindo. Então, qualquer pergunta, comentário que você tiver, que a galera... Não sei quem está entrando, não sei quem está aí. Travou aqui numa mensagem da Esma e eu não estou vendo mais nada, tá? Então, se Tá, sem quiser me problema falar nenhum. aí que A a Edma galera vai tá estar falando, anotando. já peço A Edma vai estar desculpas aí anotando pra gente. a quem estiver entrando e eu não esteja vendo, já agradeço, né? Muito grata a todo mundo que está aqui domingão, 9 horas da manhã para assistir a gente. É um privilégio, gente, é uma honra. Então, Rafa, eu sinceramente, depois desse processo todo, eu tenho muita. Como é que eu vou te falar? Não é dificuldade. Acho que é um pouco de dificuldade de botar rótulos nas coisas, sabe? Eu acho que depois que a gente busca autoconhecimento, o nosso senso de julgamento, ele fica muito pequeno, né? Isso, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que acontecem quando a gente se conhece. Porque a gente entra num processo de suspensão de julgamento, né? Em relação a tudo, em relação a pessoas, a coisas, a processos, a ciência, a tudo, né? Então, eu acho muito complicado eu te falar, isso não é autoconhecimento, isso é autoconhecimento. Eu acho que qualquer busca interior que você faça, né, seja ela qual for, é autoconhecimento. Então, tem muita gente, tem uma corrente que fala, autoajuda não é autoconhecimento. Por que não? Sabe? Tem muita gente que, assim, o preconceito é muito grande. E para mim, o preconceito nada mais é do que a capa do medo, né? As pessoas têm muito medo de se enfrentar, porque autoconhecimento é um enfrentamento, né? É uma batalha que você tem que fazer com você. Então, talvez antigamente, num passado bem próximo até, eu até te diria isso, Rafa, o que não é autoconhecimento é autoajuda, porque a autoajuda ela é importante, mas ela é paliativa, vamos dizer assim, sabe? Por exemplo, você vai estudar alguma coisa lá, compra um livro de autoajuda, qualquer ele que seja. E, gente, preconceito zero, já li vários, tem preconceito nenhum mesmo. Julgamento zero, já li muito Augusto Cury na minha vida, que é um cara fantástico, um psiquiatra inteligentíssimo. E as pessoas ficam, cara, não é, isso é julgamento. O negócio da autoajuda é que ela é realmente, de alguma forma, sim, paliativa. Você lê lá um livro de autoajuda, vamos supor, vamos falar da nossa área, para você emagrecer em 21 dias, né? Vou te ajudar a emagrecer. Não. Você lê o livro, aí você segue lá o que está escrito e sei lá. Só que passa o tempo, né? Se você não souber a raiz do porquê que você come compulsivamente, que você pode usar, de repente, a comida como fuga, ou que você se sabota na hora do exercício. Se você não souber a raiz disso, isso tudo volta. Então, e muitas vezes quando volta pior, porque você se culpa, né? E aí é uma droga, porque você entendeu alguma coisa, mas você não sabe a raiz e você se culpa. Então, eu não vou te falar que autoajuda não é autoconhecimento. Eu vou te dizer que a autoajuda está dentro, sabe? Mas que o autoconhecimento na raiz é você realmente buscar a tua essência. Então, sem preconceito, sem julgamento, eu queria te dizer que tudo que você busca em relação a você, a se conhecer, é autoconhecimento. E qual a relação desse autoconhecimento com a saúde? Por que ele é tão importante? Por que reflete tanto? Cara, a saúde assim, eu sempre quando falo, e principalmente para professor de educação física, eu falo isso, né? A gente tem muita mania. Eu falo, e aí, como é que tá a tua saúde? Né? Pergunta para alguém aí, como é que tá a tua saúde? As pessoas que normalmente se alimentam bem, treinam, tá bem, pô, tô super bem, me alimento bem, treino todo dia, tô ótimo. Entendi. E tua saúde mental? E tua saúde emocional? Como é que tá? Então, a saúde, cara, ela engloba muita coisa, né? Não tem como a gente separar mente e corpo, não tem como a gente separar o emocional de todo o resto. Então, se você tiver com uma saúde emocional doente,
se você tiver com uma saúde emocional em algum estado pré-colapso, ou se você não se conhecer, se você não entender os teus gatilhos, se você não entender os padrões que você repete, se você não entender as crenças que te limitam e te bloqueiam para um monte de coisa, se você não entender as crenças que te dão poder para um monte de outras coisas, a tua saúde não vai estar legal. Então, hoje, mais do que nunca, né, e eu fico muito feliz com isso, a ciência está do nosso lado, né, e fazendo com que a gente entenda a importância, né, do autoconhecimento, da saúde emocional, como um todo, como um processo global, né, e não separado. É muito louco isso, porque antigamente a saúde, o conceito de saúde era não estar doente, né? Saúde é ausência de doença. Freud disse isso. Olha que loucura. Freud disse que a saúde mental é a ausência de doença mental. E hoje a gente sabe que vai muito além disso. A psicologia positiva, inclusive, veio de forma brilhante para trazer para a gente que não, né? Que saúde mental é um leque muito grande, é um leque gigantesco. Aliás, queria aproveitar o adendo, eu não tinha visto, e anteontem ou ontem, não sei, eu vi o talk do Renan sobre psicologia positiva, incrível, lindo. Eu até ia falar algumas coisas aqui quando eu vi o Renan falando e fiquei muito feliz, que o Renan, não sei nem se ele está aí, que eu não estou vendo a galera que está aí, mas Renan é um querido e, assim, eu fico muito feliz de ouvir profissionais de educação física, principalmente, falando da importância, cara, da psicologia positiva, sabe? É muito importante mesmo. Renan é maravilhoso. Eu contei no Renan top é que Renan querido. fez a gente chorar. Nossa, nunca mais vou esquecer disso. Ele é ótimo. O autoconhecimento, Mônica, você está falando que se refere muito à pessoa, né? Como o nome mesmo já diz. É autoconhecimento, você se conhecer. Só que isso impacta não só em você, certo? Me corrija se eu estiver errada. Impacta nas outras pessoas que Sim. estão ao seu redor. Eu queria que você falasse como é que, dando exemplos, principalmente práticos, se puder, como é que isso impacta no coletivo? O fato de eu me conhecer, como é que isso impacta nos que estão ao meu redor, seja na empresa, seja no trabalho, qualquer trabalho, na sua família? Rafa, o impacto é total. Porque como é que você vai lidar com o ser humano se você não sabe lidar nem com você? Como é que você vai lidar com o melhor do ser humano se você não sabe lidar com o seu melhor? Como é que você vai lidar com o pior do ser humano se você não sabe lidar com o seu pior? E aí é uma briga de foice, porque na verdade a tua batalha é interna. A tua batalha não é com o outro, a tua batalha é com você. Só que, infelizmente, a gente projeta no outro as nossas batalhas internas, né? A gente projeta no outro as nossas sombras, né? O que a gente chama de sombra, ou que fizer sentido aí para a galera chamar, né? Tem gente que não gosta desse termo. Então, troca a palavra, defeitos, sombras, lado ruim, enfim. O que fizer sentido, tudo que a gente tem ali, a gente projeta no outro. Então, você entra num processo de relacionamento, seja ele como for, tá? Com a tua família, com teus pais, teus filhos, marido, esposa, trabalho, amigos. Como é que você vai entrar num processo de relacionamento com alguém se você não se aceita como você é? Aí você projeta tudo isso lá no outro. E, por exemplo, a gente, Rafa, a gente tem um monte de material reprimido dentro da gente. Um monte. E a gente não aceita isso. A gente não aceita, a gente não reconhece isso e a gente reprime isso desde que a gente é criança. A gente passa uma vida, né, reprimindo todo esse material. E aí a gente aponta normalmente no outro o que a gente odeia na gente. Então, por exemplo, você quer ver um exercício bem simples? Se muita gente me pergunta, pô, Mônica, mas eu não faço a menor ideia de quais são minhas sombras, eu não faço a menor ideia do que eu reprimo, vamos dizer assim, como é que a gente faz para se libertar? Fecha os olhos por 2 segundos, pensa numa pessoa que você odeia e pensa por que você odeia essa pessoa. Odiar é um termo forte, né? Mas alguém que você não admira, vamos dizer assim. Uhum. E aí pensa por que você aponta tanto o dedo e julga tanto aquela pessoa, critica tanto aquela pessoa.
A chance disso tudo ser seu é muito grande. Então, a loucura que a gente faz com a gente, Rafa, é essa, né? Uma das principais armadilhas que a gente faz com a gente é essa. A gente reprime isso e a gente projeta isso no outro. O mais lindo disso, eu já não tenho como não falar de Jung, né? Que eu sou apaixonada por ele. Jung fala o seguinte, que além da gente reprimir, olha que loucura, além da gente reprimir essa nossa sombra, a gente reprime também a nossa luz, muitas vezes. Porque a gente tem medo de ser incrível. A gente tem medo de ser extraordinário. Então, olha a dimensão disso. Isso parece uma falácia, isso parece uma grande bobagem, né? Mas Jung fala que a sombra é a pessoa que a gente prefere não ser. E aí a gente projeta isso nos nossos relacionamentos. E aí, muitas vezes, cara, a gente deixa de viver com pessoas incríveis, a gente deixa de trabalhar em lugares incríveis, a gente deixa de ter trocas incríveis porque a gente não sabe lidar com a gente. E aí a gente reprime isso tudo, inclusive a luz, inclusive a parte incrível, você projeta no outro também e reprime, e aí você não consegue, de alguma forma, se relacionar, porque você não consegue se relacionar com você mesmo. Então tá tudo ligado, sabe? É um grande elo, é uma grande corrente. Sim. E tem um pouco a ver, Mônica, com inteligência emocional, porque o autoconhecimento é o fato de você se conhecer e saber o que te impede, o que te potencializa, talvez. É você ter esse conhecimento. Ele tem um link, porque eu vejo um link de eu me conheço, eu sei o que vai, quais são as minhas nuances e o que eu faço com esse conhecimento. Existe essa relação? Porque também não adianta nada eu saber que aquilo ali me irrita, que o fulano me irrita e pode ser um problema meu, e eu não ter um caminho para poder melhorar, ou para poder saber como falar com o outro, entender. Tem algo a ver? Tem? Tá, Eles se total, né, conectam? Rafa? A inteligência emocional o autoconhecimento, na verdade, ele está dentro da inteligência emocional, né? Muito se fala sobre inteligência emocional, muito se julga sobre inteligência emocional, mas na real pouco se sabe, né, sobre a inteligência emocional. As pessoas hoje têm alguns termos que viraram ficaram meio jogados hoje em dia, que as pessoas gostam de falar, só que a gente fala muito sem conhecimento, né? Propósito é um deles, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas hoje as pessoas tratam inteligência emocional como uma coisa banal. Inteligência emocional para mim, cara, é o que há de mais importante, sabe? Porque a inteligência emocional, primeiro, ela te faz conhecer as suas emoções. É o mais importante, é você conhecer, porque tem gente que nem conhece, tem gente que desconhece as suas emoções. Depois que você conhece suas emoções, você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Porque não basta você conhecer. O primeiro caminho, sim, é conhecer, tomar consciência, né? Primeiro passo. Depois é você aprender a lidar com as suas emoções, né? O que também é um caminho árduo, né? É um caminho desafiador, mas é um caminho de inteligência emocional. Depois que você aprender, que você conhecer, que você aprender a lidar, é você se motivar a entrar num caminho motivacional, de automotivação, de foco, de meta, de autocontrole, de perseverança, de resultado, isso tudo interior. Nada a ver com trabalho, nada a ver com profissão, isso são coisas tuas, metas de vida, sonhos, propósitos, enfim. Diria que um quarto passo seria empatia, sabe? Empatia, Rafa, hoje eu acho que está cada dia mais escasso, sabe? Empatia é você, porque a partir do momento que você reconhece suas emoções, aprende a lidar com elas, é você fazer isso com o outro. Reconhecer as emoções do outro, aprender a lidar com as emoções do outro e se colocar no lugar do outro, né? É muito difícil isso. E uma coisa que eu Não, sempre... não é, então, empatia, é muito vago o termo de empatia, eu sempre achei. Sim, muito vago. Eu achar que eu tenho que fazer com a pessoa aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Tem a ver? Então, eu sempre dou
Eu até brinco sempre com o Alan em relação a isso. Empatia não é você fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você, porque o outro não é você. Empatia é você fazer com o outro o que ele gostaria que você fizesse com ele. É bem diferente, sabe? Apesar de eu ser cristã, acreditar muito em Deus e estar na Bíblia, né? Para você fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você, esse conceito para mim é complicado, porque primeiro nós somos individuais, nós somos únicos, não existe outra Rafa Brandão no mundo, não existe outra Mônica no mundo, né? Você é você, com tua história de vida, com os teus desafios, com os teus bloqueios, com os teus poderes, com as tuas forças. Aí eu vou lá com a minha história de vida, minhas crenças, meus valores e vou querer projetar em você, né? E fazer com você, por mais boa vontade que eu tenha, por mais amor que eu tenha no meu coração, eu não posso fazer com que você se sinta bem com as coisas que eu acho, dentro dos meus valores, das minhas crenças, que vai te fazer se sentir bem. Eu tenho que fazer isso, me colocar no seu lugar e apenas sentir, sabe, Rafa? E tem um passo além da empatia, que é a compaixão, né? A empatia é pura e simplesmente você se colocar no lugar do outro, sentir de alguma forma as dores do outro, olhar para o outro e falar, cara, tô aqui, eu te entendo, sabe, tô do teu lado. A compaixão é um passinho além. Eu falo que a compaixão é o pulo do gato. A compaixão é você fazer isso, mas você ter alguma ação para ajudar essa pessoa. Porque não basta a empatia, ela é meio aquele colinho acolhedor, sabe? A empatia é você pegar no colinho, abraçar, o que eu acho fantástico, né? Pô, se o mundo tivesse mais empatia, eu acho que talvez a gente não estaria onde a gente está agora. Mas quando a gente junta a empatia com ação, e aí isso vai para o lado da compaixão, a coisa muda bastante, né? É alguém estar ali do teu lado e agir para te fazer de alguma forma melhorar ou sair de onde você está, ou te fazer talvez enxergar o tamanho que você tem, você desconhece, enfim. Então, por último, eu acho que finalizando aí a pergunta sobre a inteligência emocional, eu botaria como último aí uma coisa aliada entre empatia e autocontrole. É você saber se controlar, se colocar no lugar do outro, juntar com a compaixão, sabe? Então, você ter o controle das tuas emoções, saber lidar com as tuas emoções, saber lidar com as emoções do outro e juntar isso com empatia e compaixão. Eu não sei se eu fui clara na resposta. Eu tô com um delayzinho aqui com você também. Foi muito clara, Mas foi muito clara mesmo. eu não sei se... Oi? Então tá. Foi super clara. Tem uma pergunta que o André Bastos fez. Ele queria saber qual é a relação do perdão ao próximo e a si com o autoconhecimento e saúde emocional. André Bastos. André Bastos. Olha, Rafa, eu prometi a mim mesma que eu não ia que eu não ia me aprofundar aqui em nada, porque quando a gente começa a se aprofundar em algumas coisas, né? Eu só de falar já choro, quem está do outro lado vai chorar também. E o objetivo dessa live não é esse. O objetivo dessa live é só dar uma despertada na galera, entender alguns conceitos de autoconhecimento. Mas perdão, assim, eu não consigo dar uma palestra. Perdão é a base. Perdão é a base de um caminho. Tá me ouvindo aí, Rafa? Agora voltou. Estou te ouvindo. Voltou? Voltou. Cara, perdão. Voltou? Perdão, Voltou. Rafa. Perdão é um conceito mais... Assim, é uma base muito grande do autoconhecimento, né? Porque perdão, a gente passa uma vida tendo problemas, tendo bloqueios. A gente tem 3 maneiras de perdão, né? O auto-perdão é você se perdoar por muitas coisas que você faz e você não se perdoa. É você pedir perdão, né? A quem você feriu, machucou, ofendeu. E você perdoar a quem te feriu, te machucou, te ofendeu. E aí, muitas vezes, as pessoas têm muita dificuldade de perdoar.
E aí a gente vai guardando isso dentro da gente. A gente vai guardando, vai guardando. Eu falo que é uma mochilinha de pedra, né? É como se a gente, cada coisa fosse uma pedrinha que a gente vai guardando na nossa mochilinha. A gente vai ficando pesado, vai ficando pesado, vai ficando pesado. E aí, a partir do momento que a gente decide, porque perdão é uma decisão. Perdão é uma escolha. A gente escolhe perdoar. A gente decide perdoar. E a culpa do outro, culpa também é uma palavra forte, mas enfim, vamos botar a responsabilidade do outro, o que o outro fez, isso não é seu, isso é do outro. O que é seu? Sua é a escolha de liberar esse perdão. Quando você libera esse perdão, o que você faz? Você se desconecta dessa dor. Porque a dor, sim, a dor é tua. Então, você tem a escolha de fazer essa desconexão dessa dor, de desplugar, como se fosse uma tomadinha mesmo. Desplugar isso, né? E se libertar. Então, perdão nada mais é do que libertação. Você se libertar de dores que você carrega. Você se libertar de dores emocionais que você carrega. Você se libertar de muitas coisas que você carrega, porque você escolhe ficar preso a essas dores. Então, quando você decide, né, perdoar ou pedir perdão, e principalmente se auto-perdoar, você despluga dessa dor, você se desconecta dessa dor. Então, perdão é uma base, né? Para mim, é uma das principais bases de você se autoconhecer. Porque quando você se conhece, né, você deixa de ser autojulgador, autocrítico, né? Você honra a tua história, você respeita a tua história e você entende a dimensão do perdão, que não é uma simples palavra, né? Perdão é um sentimento muito forte na tua vida, entendeu? Entendi, Cara, tá perfeito. travando pra caramba aqui pra mim. Eu não sei se vocês Não, para estão mim me tá ouvindo bem. perfeito. Se eu tô travando pra você, então vamos. Vai tá perfeito. Ô, Mônica, e o perdão pode ser considerado um gatilho para o autoconhecimento? Na verdade, não, desculpa. Pode ser considerado um gatilho que te impede de ter o autoconhecimento? Sim. Um dos grandes impeditivos para a busca do autoconhecimento, Rafa, é a dificuldade de perdão. Na verdade, tem muitos gatilhos que te impedem buscar autoconhecimento, né? Vou te contar um pedacinho da minha história. Tá. Pensa numa pessoa arrogante, pensa numa pessoa com ego exacerbado, pensa numa pessoa que achava que era a Mulher Maravilha, que dava conta de tudo, e uma pessoa extremamente autossuficiente. Essa pessoa era eu. Por isso que quando eu caí, eu não caí, eu me espatifei. Entendeu? Porque quanto mais autossuficiente a gente é, quanto mais a gente acha que a gente não precisa de ninguém para ajudar a gente ou para estar do nosso lado, quanto mais a gente se acha o fera, né? Maior é o tombo. Uma hora, eu sempre falo isso, uma hora a conta chega. Então, eu falo com muita tranquilidade sobre isso, porque eu era essa pessoa. Né? Então, tem muita gente que me pergunta, pô, Mônica, como é que você lida tão bem com esse negócio Porque, Rafa, esse mundo tem muita crítica, né? A gente critica muito o que a gente não conhece quando a gente não tem autoconhecimento. Então, eu, às vezes, tomo umas porradas assim que eu não sei nem de onde vieram, sabe? É muito julgamento, é muita crítica, é muita pancadaria. E aí muita gente pergunta, como é que você lida com isso? Eu falo, eu lido com isso porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que apontava o dedo, eu já fui essa pessoa julgadora, eu já fui essa pessoa que falava, que julgava mesmo sem nem conhecer, sabe? Então, hoje, eu olho para trás e eu tenho uma gratidão por isso, porque talvez se eu não tivesse sido essa pessoa, hoje eu não teria o grau de autoconhecimento e hoje eu não conseguiria ajudar e transformar tantas vidas como hoje eu faço, porque eu olho para essas pessoas e falo, cara, eu te entendo genuinamente e entendo mesmo, porque eu já tive aí. E o que hoje eu mais prego, Rafa, é o seguinte, eu falo, cara, não espera entrar em colapso. Não espera cair do cavalo. Não espera
que a tua vida desmorone para você se buscar, né? As pessoas têm muito preconceito com muita coisa, inclusive com busca de terapia, né? Terapia, na minha humilde opinião, terapia é para todo mundo, né? É uma loucura as pessoas ainda hoje, no mundo atual, acharem terapia é coisa de doido, que é o que eu escuto às vezes. Ah, quem faz terapia é quem precisa de ajuda. Cara, quem faz terapia é a pessoa, para mim, com a maior inteligência emocional do mundo. Porque, cara, vai se conhecer, vai se buscar, vai se entender, sabe? Tua vida vai ser tão mais leve, sua vida vai ser tão mais tranquila. Você vai parar de perder tanto tempo, que é uma perda de tempo que a gente faz, Rafa. A gente fica perdendo tempo julgando os outros, criticando os outros, falando do que a gente não sabe, sabe? Então, hoje a gente tem um leque de opções e de coisas que fazem a gente, que podem ajudar a gente a se buscar, né? Tem a terapia convencional, que eu sou muito a favor, e tem dentro dela, né, da psicologia, tem um monte de tipo de terapias diferentes que você pode escolher, né? O pessoal que segue uma linha mais freudiana, mais junguiana, gestalt terapia e tantas outras, né? Tão bacanas, tão incríveis. Fora isso, tem um monte de terapia alternativa, holística, que ajuda sim pra caramba. Tem constelação familiar, tem curso pra caramba, tem livro, tem tanta coisa, né? E a gente fica ali naquele mundinho, né? Achando que o mundo gira em torno do nosso lindo umbiguinho, né? E que a gente vai passar o resto da vida julgando. Então, cara, o que eu sempre falo é isso. Não espera que o pior aconteça para você se conhecer, sabe? Faça essa busca antes, porque dói, sabe, Rafa? Dói pra caramba. Então, se buscar dói, cair dói. Mas eu te garanto que se você se busca antes do tombo, é mais fácil. O caminho é mais fácil. Certeza. O Samuel, ele fez uma pergunta, quando você falou de autossuficiência, você deu o seu exemplo, e ele queria saber quando a sua opinião conta o oposto. Aquela pessoa que ela não consegue lidar com a vida sem a dependência de outra pessoa. O autoconhecimento Rafa, também repete que ajuda? cortou para mim. Claro. Ele Repete quer que cortou. saber, o Samuel Saraiva, ele perguntou, você falando sobre a autossuficiência, que você se achava a Mulher Maravilha, e ele queria saber quanto ao oposto, aquela pessoa que ela não consegue lidar com a vida sem a dependência do outro. São os extremos, né? É o Sim. que Jung até fala de ânima e ânimos, né? São as energias, os polos, né? Pela psicologia, a gente tem, isso a gente chama até do polo feminino e do polo masculino. Para não ficar um estereótipo, até porque aqui eu sei que a gente está falando para muita gente que nunca teve contato com esse assunto, até para não causar confusão, vamos falar de vitimismo. Eu acho mais fácil que as pessoas entendam se a gente falar assim. As pessoas com essa linha de vitimização, né? Porque isso é uma vitimização, são pessoas que se sabotam o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu falo muito, muito, sempre, para todas as pessoas, né? Até para os meus filhos de 7 anos, é sobre autorresponsabilidade. As pessoas que não têm autorresponsabilidade, Samuel, foi Samuel que perguntou, né? Elas têm exatamente essa tendência. Elas têm, elas passam uma vida dentro de uma vitimização. Elas culpam o mundo inteiro, né? Culpam tudo e todos por tudo. Não é só pelos seus fracassos, não. Elas são tão vitimistas que elas culpam até pelos seus próprios sucessos, né? São pessoas que não têm controle nenhum sobre a vida delas. E é tão louco isso que a gente faz, né? Porque a gente entrega, né, num pacotinho a nossa felicidade na mão de alguém. Você quando faz isso, você terceiriza a tua felicidade. Porque você é uma pessoa que não tem escolhas. Né? Você não tem decisões. Você bota as tuas decisões e escolhas na mão de alguém. Né? Se tudo vai bem, é culpa de alguém. Se tudo vai mal, é culpa de alguém. Se você não está bem no trabalho, a culpa é do teu chefe, a culpa é da pessoa que trabalha do teu lado. Não, cara, se você não está bem, escolhe agir, escolhe sair, decida sair e agir. Até brinquei com você, Rafa, essa semana sobre mindset, né? A gente estava conversando aí sobre teu mindset
E é exatamente isso. A gente tende a ter um mindset muito vitimista, sabe? E quando a gente conhece a né? Quando a gente conhece esse termo, quando a gente entende que, cara, ser autorresponsável é definitivamente tomar as rédeas da tua vida, sabe? É entender que o único responsável pela tua vida é você, quem escolhe é você, quem decide é você. A gente para de ficar nessa posiçãozinha que a gente fica de vítima, né? E passa a ter uma outra concepção, né? Eu mudei muito também por conta disso, por conta desse termo. E tem até um livrinho pequenininho, bem simples de ler, que é O Poder da Autorresponsabilidade, que eu sempre, até nos meus cursos, eu dou para as meninas. Como eu não estou vendo os comentários, eu não sei quem está aí, mas se as meninas estiverem aí, elas vão lembrar disso. Parece uma besteira, mas não é, sabe? Tem conceitos bem legais lá. Uhum. Legal. E, Mônica, eu queria saber, você acabou respondendo sem querer a minha pergunta. Principalmente para os profissionais de educação física, mas não só, para todo mundo acho que todo mundo que está dentro de um ciclo com outras pessoas podem agir, né? Como, como praticar essa educação à autorresponsabilidade? Por exemplo, eu sei a importância, você sabe a importância, e nós temos o nosso jeito de mostrar para as pessoas. Só que é algo muito perigoso, porque ninguém gosta e nem todo mundo está preparado para ser tocado na ferida. Certo? Você mesmo disse isso. Como eu mostro para a pessoa, qual cuidado eu tenho que ter para mostrar para ela que ela precisa se autorresponsabilizar? Rafa, isso é exercício diário. E tem um grande porém aí, né? A gente não pode forçar ninguém a fazer essa busca, né? Sim. O caminho tem que ser caminhado por você. Eu sempre falo isso. Tem muita gente que quer que você caminhe por ela. A pessoa quer que você trilhe o caminho dela por ela, né? Só que o caminho dela, só ela pode trilhar. Você pode estar do lado, pode dar a mão para ela, pode dar o braço, o ombro, mas só quem caminha o caminho dela é ela. Muitas vezes, todo dia dar um passinho, né? Às vezes tem dia que o passinho é desse tamaninho, tem dia que o passão é grandão. É todo dia se manter ali na ação de dar um passinho. Só que não adianta, é murro em ponta de faca, literalmente, a gente forçar as pessoas a isso. Autoconhecimento é despertar, né? E principalmente querer, sabe, Rafa? Eu acho que as pessoas se escondem, né? Como eu já falei aqui muito das sombras, elas se escondem muito atrás de um personagem, né? Existe, dentro dos arquétipos de Jung, existe um deles que se chama persona. Persona nada mais é do que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente fica atrás de uma máscara social, a gente fica atrás de um personagem, né? Que a gente veste ele, né? Todos os dias quando a gente acorda, a gente veste lá nossa persona, bota lá nossa máscara e sai. Para quê? Para ser aceito, para ser valorizado, para ser amado, para ser reconhecido. A gente busca o tempo inteiro isso. E aí a gente sai com o nosso personagem, aí quando a gente volta para casa e se despe desse personagem, aí é que muitas vezes o bicho pega, né? Só que muita gente não sabe o que está passando dentro de você. Por isso que eu sempre falo, antes de julgar alguém, né, tenha certeza e olhe para aquela pessoa como um ser humano. Porque a gente julga sem saber que batalha interna que aquela pessoa está vivendo, que problema que aquela pessoa pode estar vivendo. Então, eu era muito essa pessoa. Eu vivia muito nesse personagem. Eu era muito montada nessa persona, sabe? E isso é muito perigoso, Rafa. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, não dá para convencer ninguém, sabe? Cara, você tem que... Esquece. Isso não rola. Você pode, o que eu faço muito, eu não sei se tem alguém aí que trabalha comigo, né? Que eu lidero aí, mas o que eu faço muito como líder é ir mostrando, primeiro que eu converso com as pessoas, só converso olho no olho, desenvolvi uma escuta ativa muito grande, né? É você olhar no olho, sem julgamento, é você ouvir na essência. Tem as necessidades do ser humano, né? Uma delas é exatamente isso. É você ser ouvido na essência,
Outra é você ter necessidade de amor, de reconhecimento, de valorização. Outra é você ter o direito de errar. E outra é você ter o direito de pertencimento. Então, partindo dessas 4, eu me tornei uma líder melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem gente que fala, Esma, você tá aí, Esma. Quem me conheceu há 15 anos atrás vai falar, mãe, que tá louca, né? Porque eu era aquela líder ferro e fogo. Mas, graças a Deus, né, eu me conheci e hoje eu sou, apesar de eu ser ferro e fogo, a Esma tá aí para não me deixar mentir, eu sempre tive um lado muito mãezona, sabe? Muito mãezona. Era ferro e fogo, dava porrada neles todo dia, mas sempre foi muito mãezona. E hoje, com a minha persona bem despida, né, esse lado mãezona aflorou demais. Então, hoje, o que eu faço com as pessoas que eu lidero é muito isso. Eu não vou, não faço eles engolirem de, cara, você precisa se conhecer, você tem que se conhecer. Não, eu vou lá, pego essas 4 necessidades, boto o cara para se sentir pertencido, faço ele entender que ele tem sim o direito de errar, faço ele entender que ele está ali sendo valorizado, reconhecido de alguma forma, escuto o cara na essência. Então, com isso, de uma forma bem natural, sabe, Rafa? As pessoas vão entendendo a importância delas buscarem esse autoconhecimento. De uma forma inteligente emocionalmente, as pessoas vão entendendo o quanto é importante elas buscarem isso. Não dá, Rafa. Infelizmente, não dá. Que a vontade que dá é de gritar, de pegar nos ombros, chacoalhar e falar, caraca, cara, acorda, sabe? Desperta, mas não dá pra gente fazer isso, né? Cada um tem o seu tempo. A gente precisa respeitar o tempo das pessoas. E às vezes, verdadeiramente, Rafa, as pessoas não estão prontas. Eu sinto isso nos cursos que eu dou. Às vezes, as pessoas não estão prontas para se enfrentar, para enfrentar essa batalha. Você vê que tem gente que vai lá, assim, se despe, chora, esperneia, bota lá os demônios para fora, reconhece suas sombras, entende o que é amor próprio, entende o que tem que se amar, mas você vê que tem gente que não consegue, que continua, que sai, até vai lá, chora e tal, mas você vê que a pessoa ainda sai com muito material reprimido ali. Então, eu respeito muito o tempo das pessoas. É uma arte, sabe? Verdade. E ser exemplo arte também, né? Ser exemplo, o exemplo arrasta. Exemplo, isso aí eu acho que é o principal. O autoconhecimento, Mônica, ele é o primeiro passo para o propósito? Você falou de propósito lá na frente. Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu achava que tinha um propósito de vida até me conhecer. Propósito, hoje virou, como eu falei aqui já, propósito virou um termo muito... Até as empresas hoje, né? Antigamente as empresas falavam, missão, visão e valores. Hoje as empresas falam de propósito. Então, propósito virou um termo meio da moda, sabe? Só que propósito não tem nada a ver com moda. Propósito tem a ver com a tua essência, né? Eu acho que um dos grandes baratos do autoconhecimento é você entender verdadeiramente o que você veio fazer nesse mundo, sabe? É você entender o que você está fazendo aqui, sabe? São perguntas simples. Cara, quem sou eu? Quem sou eu na minha essência? Propósito é você se conectar com a tua real essência, sem personagem, né? Tira tudo da frente, se conecta com a tua verdadeira essência, quem sou eu, sabe? O que eu estou fazendo nesse mundo, qual o significado desse mundo para mim, sabe? Pelo que eu sou grato, o que me motiva a viver, quais são as razões que me fazem levantar da minha cama todo santo dia, botar meu pé no chão e ter vontade de viver aquele dia da melhor forma possível, sabe? Meio que, cara, se eu tivesse, eu sempre falo isso, se você tivesse que escrever sua autobiografia, o que você falaria de você, sabe? É você entender quem você verdadeiramente é. E aí, quando você se conecta com essa tua essência verdadeira, você entende de fato o teu propósito. Você entende de fato o que você veio fazer nesse mundão, né? Que ninguém está aqui a passeio, ninguém veio aqui à toa. Todos nós, cara, temos assim, propriedades maravilhosas. Todos nós temos um amor gigantesco dentro de nós. O grande problema, Rafa, é que a gente passa uma vida, a gente tem uma criança muito ferida dentro da gente.
Então, a gente passa uma vida buscando em todo mundo, em pessoas e coisas, esse amor, essa valorização, esse reconhecimento. E aí, a gente se perde muito no nosso propósito. Quando você entende que tudo isso está dentro de você, né? E que quem está do teu lado está para somar e não para tapar os teus buracos, né? Que seja tua mãe, que seja teu pai, que seja teus filhos, teu companheiro, tua companheira, não importa. Quem está do teu lado para somar. Não está do teu lado, cara, para te dar tapinha nas costas, para te reconhecer. É bom ser elogiado, ser reconhecido? Claro que é. É ótimo, é maravilhoso. Mas você não pode depender disso. Você não pode, porque a gente passa uma vida nessa dependência. E é por isso que a gente foge. Tem gente que foge com trabalho, tem gente que foge com comida, com drogas, com álcool, enfim. A gente fica a vida inteira tapando buracos, né? E aí a gente desconhece o nosso propósito, a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo aqui, passa uma vida buscando uma coisa que mora dentro da gente e a gente não entende nada. E a gente, às vezes, morre sem ter um propósito de vida. Então, eu convido todo mundo que está aí escutando, né, a se conectar com a tua verdadeira essência. Quando você se conecta com a tua verdadeira essência, você tem noção de quem você é e do que você veio fazer aqui. E, Rafa, a única maneira de fazer essa conexão é se conhecendo. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não existe. Se existir, alguém me conta aí. Muitas pessoas acabam entrando numa tristeza muito grande, porque, como você disse, tá se falando muito de propósito. E tem realmente pessoas que não têm, não sabem. Então, é importante você falar isso, né, Mônica? Porque talvez elas estejam buscando a fórmula mágica para encontrar o propósito. E a resposta está nela se conhecer, né? Você falou perfeitamente isso. Exatamente. Essa semana, muitas pessoas falaram sobre propósito. Eu escutei muitas pessoas falando isso. Então, resumindo, autoconhecimento é o caminho para você achar o seu propósito. É o caminho, cara, é o caminho. E assim, eu acho que agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente está, né, o momento de confinamento, cara, entender isso como uma oportunidade. Gente, é a oportunidade que a vida está dando para a gente nesse momento. De estar, né? O termo que tem a hashtag Fica em Casa, né? Usa a hashtag Fica em Casa, só que encara essa casa como a tua casa interior, né? Olha que momento que a vida está dando para gente, da gente se conhecer, da gente ficar realmente dentro da nossa casa, do nosso interior. Então, que a gente use esse momento para um momento de reflexão, para um momento de busca interior, para um momento de se conhecer. E eu queria falar uma coisa muito importante aqui, Rafa, que é em relação a estar bem. Tem gente que acha que depois que você se conhece, você vai passar a ter uma vida incrível. Até brinquei com você, né, sobre a Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, Rafa, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Você acha que, não, agora a partir de hoje minha vida vai ser incrível, todos os dias eu vou ser muito feliz, nunca mais eu vou brigar com ninguém na minha vida, nunca mais eu vou sentir raiva, nunca mais eu vou sentir medo, tristeza, não é nada disso. Você vai continuar sentindo tudo. A diferença é que você aprende a lidar com as suas emoções. A diferença é que você aprende a aceitar que tá tudo bem, às vezes não estar bem. Porque eu não aceitava isso, Rafa. No dia que eu acordava meio bad, numa vibe meio esquisita, eu não aceitava. E aí eu ia me atropelando. Não, eu não me dava o direito de ter dias ruins, sabe? E, galera, dias ruins são normais, sabe? Tem dias que a gente vai acordar, cara, com vontade de dominar o mundo, gigante, incrível. E tem dia que a gente vai acordar sem vontade de levantar da cama e tá tudo bem. Tá tudo bem, às vezes não tá bem, sabe? Então, que nesse momento a gente aproveite para diminuir a nossa autocobrança, para diminuir a nossa necessidade de perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Que a gente aprenda a reconhecer as nossas sombras, aceitar as nossas sombras, principalmente acolher as nossas sombras. Que nós somos seres duais. Quando a gente só reconhece um lado, o outro fica ali reprimido. Então, aprenda a se conhecer, se acolher por inteiro
E, por favor, galera, entendam que tá tudo bem, não tá bem. Tá tudo bem, só não perdura, né? Eu sempre brinco com isso, bota prazo de validade. Não deixa também você entrar numa vibe, numa espiral ruim e descer ladeira. Entende que hoje você não tá bem, daqui a pouco você vai estar melhor. E é isso. Quanto mais você aprende a lidar com as suas emoções, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende seus gatilhos, quanto mais você entende o que você faz resulta em algumas coisas. Quanto mais você percebe essas coisas, mais você consegue aceitar os dias bons, aceitar os dias não tão bons e lidar com eles da melhor forma. Perfeito. Você fala essas coisas e toca na alma, né, Mônica? Sabia que ia ser incrível, maravilhoso. Para mim, principalmente, depois das pessoas. A gente está entrando nos nossos minutos finais. O Luciano está aqui participando da BS. Eu não consigo. Eu tô Eu não tô vendo os no comentários, embate, cara, porque eu leio, eu deixo tu falar, eu leio, eu deixo tu falar. Tá difícil para mim. Quem tá aí, Mas Luciano? a gente vai ter. Muitas É o pessoas estão Luciano? aqui. Aproveitando o gancho do Luciano, é ele mesmo. Semana passada Ô, ele veio falar Luciano, sobre filosofia, maravilhoso. né? Ele falou lindamente sobre filosofia, de uma forma simples, que foi incrível, porque ele deu dica também para a gente colocar no dia a dia, principalmente com leitura. Então, ele falou uma coisa muito importante, que hoje as literaturas atuais, os autores, eles parafraseiam muito os mais antigos, os primórdios, né? Filósofos, Então, ele deu exemplos muito bons de livros, e eu queria que você desse, agora, para se complementar, dois lados. Hoje, nas literaturas atuais, o que você indica para quem quer ler mais sobre isso, ter uma inspiração ou ter conhecimento, para se aprofundar um pouco mais? Nós temos 3 minutos aí. Queria que você desse essa dica prática para a gente fechar com chave de ouro. Luciano, querido, tua live foi maravilhosa. É isso aí. Eu acho que assim, a gente tem, se a gente quer entender alguma coisa, a gente tem que buscar. E se a gente se apaixonar, a gente tem que, né, ir na raiz. Hoje, Rafa, tem muita literatura, né? Tem muita coisa bacana para ler. Eu indico vários livros. Eu hoje vou indicar um que fez muito sentido para mim, que é um livro que se chama Propósito, do Prem Baba, que é um livro que eu acho que tem uma conotação de alguma forma espiritual, mas que assim é fantástico, é de uma leitura bem simples. Tem um livro chamado O Poder do Agora, o Luciano até citou, né? O Luciano falou: hoje se fala do poder do agora, mas isso aí foi falado lá atrás e é verdade. Mas é um livro que hoje, para quem também começa essa busca, é um livro incrível que fala sobre o poder de viver o aqui e o agora, o momento presente. Tem um livro da Brené Brown que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Aliás, esse livro eu acho que todo ser humano precisa ler. Esse livro fala sobre vulnerabilidade. Depois a gente pode fazer uma live só para falar de vulnerabilidade, hein, Rafa? Vai ser Porque ótimo. é um assunto incrível. A Brené Brown, ela tem TED, ela tem vários livros, mas esse livro especificamente, eu acho que é um livro assim bem incrível de ler. Tem o clássico do Daniel Goleman, que é o Inteligência Emocional, para quem quer se aprofundar no assunto. É um livro antigo, mas é um livro que assim a parte conceitual dele é muito clara, muito simples. Ele é um livro grande, mas é um livro para quem quiser se interessar pelo assunto. É um livro bacana. E eu queria acrescentar, eu sei que eu te falei isso, mas eu queria acrescentar, não sei se eu trouxe ele aqui, acho que não. Eu queria acrescentar o livro chamado O Efeito Sombra. Para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, é do Deepak Chopra. Esse livro, inclusive, ele tem um documentário sobre ele. Não sei se tem Netflix, acho que não, mas deve ter no YouTube. Cara, para quem quiser entender um pouquinho mais dessa visão aí, da sombra e dos efeitos que isso faz na nossa vida, é um livro fantástico. E fora milhões de outros, quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode me chamar no direct, tem muita literatura legal. Eu hoje, atualmente, eu estou estudando psicanálise, então apesar de psicanálise ser uma linha de Freud,